Conexões hoje está com o professor Antônio Nova. Bom dia, professor. Bom dia. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse momento, aprendizagem e o sentir. Nos nossos processos de aprendizagem, o professor, nessa interlocução dialógica com o aluno, como grande mediador, o sentir, ele é fundamental. É um grande prazer estar convosco. Há um grande neurocientista, talvez um dos maiores neurocientistas dos nossos tempos, o professor António Damasio. Ele é português, mas ele fez toda a sua carreira nos Estados Unidos da América. E o António Damasio, o último livro que escreveu, tem um título que responde à sua pergunta. O título é Saber e Sentir. E ele explica que não é possível saber sem sentir. E que no momento em que estamos a sentir, estamos também a saber e a conhecer. Esta ligação é absolutamente central. Nós não conhecemos, nem sabemos apenas com a cabeça, aprendemos, conhecemos, sabemos com o corpo todo, e é nessa relação entre o saber e o sentir que está a chave, que está o segredo para as aprendizagens dos nossos alunos. Professor, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. O que a pandemia nos ensinou no processo de ensino e aprendizagem, já fazendo pontes com inovações e tecnologias, e onde que o professor tem que se reinventar nesse processo? Estamos a viver um momento terrível da humanidade, um momento terrível da educação. Estamos a perder milhões e milhões e milhões de crianças em todo o mundo, milhões de crianças que em muitas regiões do mundo já não vão voltar à escola, devido a esta crise terrível da pandemia, mas a pandemia tem-nos ensinado algumas coisas também. E há dois ensinamentos particularmente importantes. O primeiro é a interdependência. A ideia de que estamos todos interdependentes uns dos outros. Que ninguém vive sozinho neste planeta, que ninguém vive sozinho, que a nossa saúde depende da saúde dos outros, mas que a nossa educação depende também da educação dos outros. A interdependência. Não há educação sozinho. Ninguém aprende sozinho. Ninguém aprende em casa, em frente a uma tela de um computador. Nós precisamos dos outros para aprender, precisamos dos outros para nos educarmos, e esta ideia de interdependência, que é hoje tão forte, é central também para compreender as aprendizagens e a educação. E, ao mesmo tempo, temos a noção de que hoje a educação, desculpem o palavrão, é ubíqua. Acontece em todos os lugares e acontece em todos os tempos. Não acontece apenas na sala de aula, não acontece apenas na escola. Acontece em casa, acontece à frente de um computador, acontece com uma determinada tecnologia. As nossas possibilidades, nomeadamente do ponto de vista tecnológico, são hoje muito maiores do que eram no passado. Então, se nós ligarmos estas duas coisas, a ideia da interdependência com a ideia da tecnologia e da possibilidade de utilizar a tecnologia, nós temos um mundo aberto, um campo infinito de possibilidades, nos quais, é verdade, o professor tem que se reinventar, o trabalho docente tem que se reinventar, a maneira de organizar as escolas tem que se reinventar, é maior. Nós que estamos aqui hoje, 2022, os professores que estão hoje a atuar em 2022, há uma coisa de que vocês podem ter a certeza. Vocês estão a ser os protagonistas da maior mudança da escola e da educação, desde que há escolas e desde que há educação. Vocês são os protagonistas da maior mudança histórica que tem lugar desde há muitos séculos, talvez mesmo desde sempre na vida e na história da escola. É também com essa alegria, com essa convicção, com essa certeza que devemos enfrentar os problemas, que são muitos, que são imensos, mas também um campo imenso e aberto de possibilidades e de futuros. Professor Antônio Nova, nesse sentido, a filiação, ela é fundamental, o sentimento de pertença àquela comunidade, tanto de professores como docentes, para a construção desse acolhimento mútuo nesse momento, tem impactos nessa retomada ou nesse novo momento do ensino e da aprendizagem?
O acolhimento é central, o sentimento de pertença, o sentimento de que fazemos parte de uma comunidade de aprendizagem. Alguns falam mesmo de comunidade aprendente, mas que fazemos parte também de comunidades do ponto de vista social é absolutamente central. Porém, a educação não se faz nunca apenas dentro de uma comunidade. A educação não se faz apenas para os valores, as crenças ou as culturas daquela comunidade. Educar é abrir mundos. Educar é apresentar todos os mundos às crianças, apresentar todas as realidades. Então, num certo sentido, a educação é sempre uma viagem. É uma viagem que nos leva para fora de nós mesmos e que nos permite chegar a outros lugares. A comunidade, o enraizamento, a pertença numa comunidade é central, desde que isso nos dê asas para voar. Desde que isto nos permita voar para além dessa comunidade, para além dessa cultura e conhecer mundos. A educação, a melhor metáfora da educação é a viagem. Educar-nos é fazermos uma viagem por coisas que não conhecemos, por coisas a que nunca teríamos chegado se não fosse graças ao trabalho educativo, ao trabalho pedagógico, ao trabalho dos nossos professores. O melhor professor é aquele que nos conduz a lugares onde nunca teríamos chegado sozinhos. Então a pertença é central, essa filiação, esse enraizamento, mas qualquer coisa que nos permita fazer uma viagem para além das nossas próprias comunidades. Nós tivemos a honra, eu não sei se foi 2016, 2017, nós, a UFSB, a Universidade Federal... Eu acho que foi um bocadinho antes. Foi um bocadinho 2014, antes, né? Talvez. Nós estávamos construindo um projeto da universidade e nós visitamos, o senhor visitou uma escola nossa, que hoje é o Complexo Integrado de Educação em Porto Seguro, e depois eu li 2 artigos, fragmentos, e que eu usei na minha dissertação, que eu fiz sobre os complexos e campos, sobre essa relação, a importância da relação entre a educação básica e a educação superior, porque neste momento a educação superior ela vai ter que se reinventar também junto com a educação básica, né? E o senhor dizia, que se eu não me falha a memória, que este novo lugar não é um novo lugar, é um lugar de interseção dos novos fazeres que criam pontes. Exatamente. Né? Exatamente. É o que nós, por vezes, chamamos um terceiro lugar, não é? Quer dizer, digamos, um lugar onde esse espaço de ligação se faz, não é? Eu escrevi há muitos anos um texto a que dei o título, que eu acho que é o meu texto que tem o título mais bonito. E digo mais bonito porque o título não é meu, é do João Guimarães Rosa, não é? E o título é A Terceira Margem do Rio, não é? No fundo, esse encontro entre margens, não é? Nós muitas vezes fechamos-nos numa margem, a margem da educação superior, a margem da educação básica, a margem da escola, a margem da sociedade, quando verdadeiramente o rio corre na terceira margem, que é o próprio rio. A correnteza do rio, o movimento, faz-se na terceira margem, que é o rio ele próprio, não é? Ora, é preciso encontrar esses lugares onde essa intersecção, onde essa ligação se possa fazer, e isso, por exemplo, no caso das universidades e da educação básica, passa pela formação de professores, não é? Passa pela necessidade de uma formação de professores que liga a educação básica com a educação universitária. No caso das escolas, passa por uma educação que ligue a escola com a cidade, com os territórios, não é? Com o envolvimento das comunidades. Precisamos de encontrar esses lugares, esses outros lugares, para sairmos das fronteiras fechadas que vêm do século XIX, a fronteira fechada da escola, a fronteira fechada da Universidade de Torre de Marfim, e para encontrarmos esses espaços de ligação que nos permitam, de facto, construir uma educação à altura dos desafios do nosso tempo. É preciso ter coragem de quebrar os muros cognitivos, os muros físicos. A escola, ela está para além desses muros. Exatamente. A escola, esse encontro de ponto de interseção entre a vida onde o aluno está, onde os próprios professores estão, né, nessa interseção do saber. Então, ir ao território, ir às pessoas e vice-versa, abrir a escola para essas pessoas é de fundamental importância.
Mas nós estamos aqui numa semana pedagógica e falando aqui para o Conexões Meio-Dia, você que está aí nos assistindo, o professor Antônio Nova. Que alegria recebê-lo nesta semana aqui no Brasil, especificamente na Bahia. O que o traz? Eu estou. Depois nós vamos dar um close aí e colocar na tela o livro, né? Escolas e Professores, Proteger, Transformar e Valorizar. Me fala um pouquinho rapidamente da sua estada aqui na Bahia, né? Que sempre é acolhedora a sua presença. Porque eu digo sempre, o Nova está conosco o tempo todo. Ele nos acompanha, nos assessora, porque os seus artigos, a sua produção intelectual nos conforta e nos ensina. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa passagem e deste livro. E nós temos aqui, hoje, uma conferência, né, nessa etapa da nossa jornada, às 18 horas. Depois vocês vão ver aqui embaixo o link que vocês podem acessar depois, né? O link da fala, da conferência do professor Nova. Muito bem, não, é um prazer, agradeço muito as palavras, a minha presença no Brasil é para mim muito importante e eu tenho dito muitas vezes que não teria sido nada do que sou sem o Brasil e que o Brasil me ensinou, foi aqui que eu aprendi grande parte daquilo que sou e por isso esta minha ligação com o Brasil é uma ligação muito especial. Não é? Vim cá desta vez a convite do Instituto Anísio Teixeira, não é? Da sua diretora, da Cibele Amado de Oliveira, e na altura em que estava vindo, a Cibele perguntou, mas você não tem um livro, não tem algum livro que possa trazer? E eu não tinha. Então escrevi um livro, não é? Não é? Recolhendo pedaços de outros artigos e que é este livro que foi publicado agora, é publicado hoje, não é? A que dei o título Escolas e Professores, Proteger, Transformar, Valorizar. Porque é preciso proteger as escolas como lugar de aprendizagens e dentro das escolas é preciso proteger as crianças, é preciso proteger os professores, é preciso proteger sobretudo os que são mais vulneráveis, sobretudo nesta altura em que a questão do bem-estar, a questão da saúde mental é absolutamente essencial para este recomeço das atividades escolares presenciais. É preciso proteger. Mas proteger não é deixar tudo na mesma. Proteger é transformar. É transformar um modelo de escola que vem do século XIX numa escola do século XXI. É sermos capazes de criar novos ambientes educativos, novos ambientes de aprendizagem, novos espaços, novos tempos, novos lugares, novas dinâmicas de aprendizagem, novas dinâmicas pedagógicas dentro e fora da escola. É preciso proteger e é preciso transformar a escola. E para proteger e transformar as escolas é preciso valorizar. E é preciso valorizar, acima de tudo, os professores. Porque são eles, os professores, que são o elo essencial, que são o motor central da transformação da escola. Sem professores reconhecidos, sem professores bem formados, capazes de trabalharem em conjunto uns com os outros, não há nenhuma possibilidade de enfrentarmos os desafios do século XXI. E por isso dei este livro, escrito de propósito para os colegas da Bahia, para o Instituto Anísio Teixeira, o título Escolas e Professores, Proteger, Transformar, Valorizar. Olha, já está aqui no meu coração. Eu vou pedir depois que o professor Antônio Nova faça uma dedicatória. Eu não vou perder essa chance, né, gente? Mas, professor, muito obrigado. Mas antes de encerrar, o nosso objeto motivador, que nos alimenta, nos motiva, que mexe com o nosso coração, que mexe com o nosso despertar e nossa inquietude cognitiva e da nossa pesquisação, é o nosso aluno. Então eu queria que desse uma olhadinha para aquela lente lá da verdade nossa aqui. Um recado nesse momento difícil que o Brasil está passando, de negacionismo, de retrocesso na educação, mas nós somos resilientes. Queria que desse um recado para o nosso aluno neste momento. Deixem-me dizer-vos 3 palavras que para vocês são talvez palavras, enfim, mais difíceis, sobretudo para os mais novos, mas que eu
que eu gostaria de vos trazer aqui como elemento da educação e da aprendizagem. A primeira é a palavra conhecimento. O conhecimento é central. O conhecimento que é ciência, o conhecimento que é arte, o conhecimento que é razão. Nós precisamos do conhecimento hoje, mais do que nunca, para enfrentarmos os desafios do século XXI. E o conhecimento é a matéria-prima do trabalho educativo. Tenham essa curiosidade pelo conhecimento, essa curiosidade por coisas que são absolutamente extraordinárias do conhecimento. E que no conhecimento, esta é a minha segunda palavra, haja muita cultura. Culturas diversas, culturas de uma grande diversidade, culturas que vêm de lugares diferentes, culturas que representam distintas maneiras de viver, diferentes formas de estar na vida. Temos de acolher essa imensa diversidade de culturas, de género, de crenças, de perspectivas, para alimentarmos a nossa vida em sociedade no século XXI. E a escola é central nessa dimensão da cultura. O conhecimento, a cultura, e a minha terceira palavra é, também começada por C, a consciência, a cidadania, a participação na vida na cidade, o vosso compromisso entre gerações. Nós hoje temos uma coisa extraordinária, de que eu próprio usufruo. No lugar onde eu vivo, vivem 4 gerações ao mesmo tempo. Vive a minha neta, vive o meu filho, vivo eu, vive o meu pai. Isto nunca tinha acontecido na história da humanidade. Esta necessidade de uma consciência intergeracional, nos educarmos entre gerações, esta consciência da participação na vida da democracia, na cidade. A escola é o cimento da democracia, de sociedades mais conviviais, de sociedades mais pacíficas, de sociedades que tenham uma visão de futuro. Vivam a escola com muito conhecimento, com muita cultura e com muita consciência, é o que vos posso dizer aos alunos e às alunas da Bahia. Muito obrigado à professora Cibele Amado, que está aqui conosco por propiciar esse momento. Ela que é do Conexões também, esse momento maravilhoso. Eu estou extremamente emocionado e vacine-se. Obrigado, professor Nova. Obrigado. Né? Eu sou Robson Costa, diretamente de Salvador, com imagens de Raul da Costa para o Conexões na Estrada, o Conexões Meio-Dia e o Conexões na Ponta do Giz, aquele bate-papo direto com você, educador. Um beijo no coração e ademais.